Olá galera, estamos em mais um Sextou Strong e hoje eu tô com uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que seu coração vai sair daqui transformado. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Eu tô com a apóstola Márcia Daniela, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. É um prazer ter você aqui com a gente. Esse programa para mim é um programa muito especial. Para mim também. A gente te convidou porque a gente fala muito sobre depressão. A Bíblia relata de algum caso sobre depressão e a pergunta que mais se faz: um cristão pode ter depressão? Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês para poder falar sobre esse assunto, porque na verdade esse é um assunto que toca a mim como pessoa, né? Independente do pastoreio, independente de ser mãe, de ser esposa. Eu sou uma pessoa que passo por isso, pela depressão, né? Então eu convivo com a depressão já há alguns anos. Aí a pergunta, né, sobre cristão pode ter depressão? Sim, pode ter depressão. Existe na Bíblia vários relatos sobre depressão, né? Acho que o mais clássico deles é a vida de Elias, incontestavelmente um homem muito usado por Deus. Ele é ameaçado. Essa ameaça faz com que ele fuja, que é uma das coisas que acontece na depressão. Faz com que ele perca o apetite. Ele deixa de comer e de beber, faz com que ele procure um lugar deserto, com que ele procure a solidão, né? Além do isolamento, pensamentos suicidas, vontade de morrer. Mas existe na Bíblia vários outros casos de depressão. Noemi, por exemplo, que passa por várias tragédias, e aí ela, logo em seguida, né, é tão estranho porque o nome dela, Noemi, significa meiga, agradável, dócil, e ela diz: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amargurada. E a amargura é outro sintoma de depressão. Não citei, mas tem Jeremias, por exemplo, profeta Jeremias, profeta Jonas, o rei Davi, né? Quase todos os salmos que a gente lê, você vai encontrar frases de Davi mostrando o que estava dentro dele, né? Se a boca fala do que o coração está cheio, então a gente vê Davi passando por alguns momentos, sim, de depressão. A gente tem coisas que nos machucam, a gente passa por situações, às vezes dá vontade de não sair de casa, mas todo mundo acha que a gente tem que sair, sorrir todo dia, todo momento. É muito assim. Por que você não está rindo? Eu falo, gente, a Bíblia nunca escondeu os problemas. Tem pessoas que olham para alguns cristãos que passam por esse momento de depressão com uma certa dúvida sobre o quão crente essa pessoa é. Quando a gente olha para essas pessoas na Bíblia, aí a gente fica mais em paz, porque você não tem como dizer que Elias não era um homem de Deus ou que não buscasse a Deus. No meu olhar, assim, a depressão, ela é como qualquer outra doença. Então, assim, um pastor pode ter diabetes, um pastor pode ter pressão alta, um pastor pode ter problemas no estômago, um pastor pode ter um câncer, um pastor pode ter depressão também. Ela tem estágios e ela tem controle. Pela ciência, ela não teria cura. Mas como a gente crê em um Deus que faz milagres, né, e eu sou prova de que muita coisa em mim foi curada, muita coisa em mim foi sarada. Então eu creio sim que para a depressão há cura, né, progressiva. Tem uma dúvida que as pessoas têm. Estou com depressão. Preciso procurar um especialista ou só uma oração de um pastor? Estou curado. Existe sim a depressão e existe a opressão. A opressão demoníaca, você precisa de um pastor. Normalmente, quando é só isso, né, só a opressão demoníaca, você faz a oração, a pessoa melhora, ela vai se manter, vai ter que procurar manter uma vida de comunhão com Deus, né? Você limpou a casa, não pode ficar vazia, você tem que se encher do Espírito Santo. Mas se continua tendo problemas, então você precisa, além do acompanhamento pastoral, porque esse nunca você deve abrir mão, nunca, e o acompanhamento de um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo da situação. No meu caso, por exemplo, por diversas vezes eu relutei para procurar um médico, um especialista, alguém da área, por me imaginar que eu não iria encontrar alguém que tivesse condições de me ajudar e de me compreender. Na psicologia, né, no exercício dessa profissão, muitas pessoas colocam um pouco da fé delas ali. Está aprovado desde o ano 2000 você fazer algumas terapias, como regressão, como hipnose,
Então, assim, os psicólogos formados e aqueles psicólogos que exercem sabem do que eu estou falando. Isso é totalmente contrário à nossa fé. Né? Certeza. Então, assim, eu relutei muito até que eu encontrasse alguém que se encaixasse dentro daquilo que eu acredito. Então, eu procurei uma pastora, que é a Bispa Ana, da Sara Nossa Terra, que é a minha terapeuta, né, e que tem me acompanhado nesse período. Jesus fala, né, quem tá doente precisa de médico. Eu me privei disso também, e é bom falar isso, não só porque não achei alguém dentro do perfil que eu gostaria, mas o que os outros vão falar? A apóstola está conversando, está fazendo uma terapia. Meu Deus, mas é como o diabético tem que fazer o controle do açúcar, é como a pessoa que tem pressão alta tem que fazer o controle da pressão, né? E está aferindo a pressão constantemente. Então, para que eu esteja bem, para cuidar do meu rebanho, eu preciso da ajuda de um psicólogo, no meu caso, né? Queria falar para você que está em casa, nos ouvindo. Você, às vezes, está passando pelas mesmas coisas, não quer procurar um especialista, tem medo do que as pessoas vão dizer. Olha o que a apóstola acabou de dizer. E aí eu sou obrigada a falar, porque foi o que aconteceu comigo, eu sou obrigada a dizer. O que mais me ajudou foi ter um encontro real com Jesus. Glória a Deus. Antes do encontro com Deus, assim, quem me conhece de muitos anos atrás sabe disso. A Daniela antes do encontro com Deus e a Daniela depois do encontro com Deus são duas pessoas completamente diferentes. Aquele período de cura interior, de abrir meu coração para aquilo que Jesus fez por mim, de falar do que eu estava sentindo, dos meus traumas, das minhas dificuldades, abrir o coração para Deus. Isso fez com que eu pudesse olhar para a cruz e receber em Jesus essa cura, esse amor que eu precisava receber. Né? Eu tinha a sensação de que o meu pai nunca estava perto de mim quando eu precisava. Esse era o meu problema. Eu achava que meu pai era caminhoneiro, então eu achava que meu pai nunca estava perto de mim quando eu precisava. Todas as vezes que eu tinha algum problema, meu pai não estava lá. E na cura interior, nesse momento de cura interior, Deus me mostrou que Ele sempre esteve. Então aquilo me sarou de uma forma que eu tinha costume de entrar dentro dos ambientes com meu marido, que já era pastor, eu entrava calada, eu saía muda, eu não abria a boca para falar. Nunca. Se ele me pedisse assim, faz uma oração, Daniela, eu tinha medo de fazer uma oração. Eu tinha medo porque eu dizia na minha cabeça, se eu fizer uma oração, a situação vai piorar. Eu tinha uma autoimagem, uma autoestima horrível. Eu achava, Deus ama meu marido, Deus ama as pessoas que eu via, homens e mulheres de Deus. E eu achava, essas pessoas são muito amadas por Deus, mas eu não sou. E eu descobri o amor de Deus. Isso me sarou de uma maneira sobrenatural. Então, Deus em primeiro lugar sempre, porque a Bíblia diz, nós somos espírito antes de mais nada. A ordem ali faz toda a diferença. Espírito, alma e corpo. Então, a primeira coisa é buscar esse equilíbrio e buscar essa ação do Criador no teu espírito. E então, as outras coisas vão sendo consertadas, ajeitadas ali. Tem uma frase sua que eu nunca esqueci. Aliás, são duas, tem várias, mas eu vou destacar duas. Explica um pouquinho pra gente sobre essa coisa do altar curar e do chega. A gente tem a sensação de que se a gente se afastar, né, das nossas responsabilidades, ou mesmo de Deus, né? Quando a gente olha para Elias estava fugindo, já não era das pessoas mais. Tem um determinado momento da caminhada de Elias que ele já está fugindo de Deus. Por último, por fim na história dele, ele escuta ali uma brisa suave e Deus diz para ele, o que você está fazendo aí? A gente sabe que o lugar de cura é no altar, não tem outro lugar. E aí você vem para o sacrifício, eu sou o sacrifício, ou eu morro ou eu sou curado. É para esse lugar que eu nasci, é para o altar. Eu me lembro um período que eu passei fora de Teresópolis, foram acho que 3 meses ou um pouco mais. E foi um sofrimento para mim muito grande, porque meu filho estava doente e assim que ele saiu do hospital nós fomos para Cabo Frio.
e ficamos morando em Cabo Frio durante um período. A Célia tinha que fazer essa viagem de ir lá, nos pegar, nos trazer para o culto e logo depois do culto ir embora de novo para Cabo Frio. Eu me lembro uma vez que eu vim e eu parei num cantinhozinho aqui no altar e eu fiquei deitada no chão do altar e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. E o culto terminou e eu tô ali chorando e tinha gente em pé esperando para falar comigo. Eu fiquei ali chorando, 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 chorando e dizendo para Deus, Deus, não me tira daqui. Não me tira daqui. Eu nasci para isso aqui. É aqui que eu preciso estar. Então eu creio que o altar é esse lugar realmente de cura para nós. É o lugar de arrependimento e também é o lugar onde ele mostra o amor dele, é o lugar onde ele mostra o perdão dele, é o lugar onde ele sara as nossas feridas. E aí você estava falando do chega, né, do basta. É porque a gente realmente tem que ter esse momento na vida. A Bíblia fala assim, se você se mostrar fraco no dia da angústia, pequeno vai ser a sua força. Tem uma hora que você tem que dizer, chega, acabou. Esse basta, ele nasce do nosso próprio coração. E enquanto ela esconde, ela faz de conta que a coisa não está acontecendo, aquilo vai crescendo, aquilo é um monstrinho que vai crescendo dentro da gente. Então, chega a hora que a gente tem que falar, chega. É como Davi falou, por que estás abatido, a minha alma? É fácil pregar para os outros. Uhum. Complicado é a gente pregar para a gente. É, conselho que valeu para o outro tem que valer para mim. Tem que valer para mim. Tem momentos que a gente está pregando palavras que são duras até para nós. Uhum. E quando a gente prega para os outros, Deus vai curando a gente. Nesses momentos, você acaba tendo que olhar no espelho, né? E quando eu estou falando de espelho, eu estou falando de espelho da palavra. É nessa hora que a gente se lembra por que nós fomos chamados, por que Deus não escolheu anjos. Graças a Deus pelos nossos defeitos, porque a gente, com toda essa dificuldade, mais uma vez, isso nos dá a liberdade de apontar para Jesus. E dizer, é nele que você encontra cura, como eu, é nele que você acha cura. Não sai daí, nós temos o segundo bloco. Esse primeiro eu já estou impactado. E no segundo bloco a gente vai estar falando mais um pouquinho. Is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? Listeners, the best in rock and blues music. It's quite a serious business because, you know, the artists and musicians have paid a lot of effort to try and to make the music as good as possible. We take it very seriously. Sandra Coutinho, em Nova York, sobre esse assunto. Sandra, boa tarde para você. Sandra, o que desagradou exatamente o governo americano, Sandra? Oh boy. What's up? Tony, I can see you here. We can all see you. Ano de 2021, a gente foi os únicos sobreviventes aqui, ó, da epidemia que aconteceu, do vírus. E estamos aqui tentando sobreviver na mata. Meu Deus. Eu tomei banho de noite, gripe normal. A gente é só uma gripe. Pega ele, pega! Né? Casa vazia, mas respeitando aí o Coronavírus, né?
vocês? Eu estou aqui no meu ambiente de estudo para falar sobre os seus estudos de 2020. Tenho ouvido muita gente que está desanimada, dizendo que esse ano aí foi em vão, que não está muito legal nos estudos, mas eu estou aqui para te dar algumas dicas super legais. E a primeira é: organize-se. A organização é fundamental para um estudo de sucesso. Tenha uma agenda como essa, um caderninho, uma própria folha em casa em que você possa fazer o seu planner semanal. Você vai colocar os deveres, as matérias, os trabalhos que você vai ter todos os dias, seguindo e mantendo a organização. Também é fundamental você ter alguns post-its assim, para que você possa escrever as coisas mais importantes daquela semana. Além de uma pastinha como essa aqui, em que você possa colocar a matéria e alguns resumos, alguns mapas mentais, e de tempo em tempo você vai estudando. Bom, chegamos já à nossa segunda dica. Use todas as ferramentas que estão disponíveis para você. Quantas ferramentas novas surgiram nesse tempo de quarentena? Ferramentas acessíveis e algumas gratuitas. Aproveite! Você que está na escola, está sentindo que o professor não está dando a matéria direito, o rendimento não está legal, corre lá no YouTube, assista algumas videoaulas. Você que é vestibulando, tantas plataformas para você aí no seu pré-veste, tantas interessantes que vão estar lá, os conteúdos todos detalhados. Isso é muito bacana. E você também que quer ingressar na faculdade, muitas faculdades online surgiram. Aproveite, inclusive tá aí na sua tela o Descomplica. O Descomplica, para você que está na escola, vai oferecer algumas aulas extras para você que é vestibulando todo o seu extensivo ou semi-extensivo até a faculdade. Lembrando que muitos vestibulares foram adiados, então você vai ter mais tempo para estudar, olhando os editais e seguindo as matérias. E o Descomplica lançou esse ano a Faculdade Descomplica, que é reconhecida pelo MEC e de excelência. E já chegamos à última, não menos importante, a terceira dica, que é: tenha metas. As metas são o que nos fazem avançar. Determine-se a começar um curso de inglês, um curso de francês, de culinária, de marketing digital, começar algo novo nos seus estudos e crescer. Passamos por circunstâncias difíceis, mas você que decide se elas vão te derrubar ou se elas vão te fazer avançar. Show? Agarre essas dicas e até o próximo. Tchau! Estamos de volta no Sextou e esse bloco vai estar tremendo. Eu tenho certeza que está mexendo muito com você, você está entendendo muita coisa. Não vamos perder tempo, vamos aproveitar tudo que a gente puder nessa noite. Tem muita gente que tá com depressão e não sabe. Tem gente que já passou por uma depressão. Quais seriam assim, os sintomas mais comuns? Então, pastor, eu sou pastora, né? Eu não sou psicóloga, sou estudante de psicologia e sou uma paciente. Então, sei um pouco dos sintomas, que a gente tem que ter um pouco de conhecimento em cada área dessa, você também, né? Perda de peso, ou aumento de peso, isso sem ser intencional. Fadiga, sonolência ou insônia, irritação, né? Engraçado que a gente pensa que o depressivo, ele é só alguém que fica muito sonolento, não, às vezes ele é extremamente irritado, nível de cortisol, estresse muito alto, entre outras coisas. Eu anotei algumas delas. Por exemplo, choro fácil, ansiedade, às vezes muitas dores no corpo, dores que não são detectadas com exames, os médicos não sabem dizer a causa. Tem a depressão bipolar, tem a depressão pós-parto, tem a depressão sazonal, que nós estávamos falando, que é a depressão do inverno, típica do inverno, né, desse momento que a gente está passando agora, que é o inverno. Então, assim, alguns países do mundo, quando pesquisa, você vê isso muito claramente, né? Eu falei da Holanda, que foi um lugar onde nós passamos, e que cerca de 180 dias do ano, a Holanda vive inverno, né? E nesse período, o número de suicídio aumenta muito, e de depressão aumenta muito. Isso são sintomas clássicos e que a gente, assim, às vezes a gente não se dá conta, pensa que é um cansaço passageiro, ou porque eu fiz algum esforço a mais, e daqui a pouco você não está conseguindo nem dar bom dia mais para as pessoas, porque você já está exausto, né? Essa fadiga, essa exaustão, esgotamento mesmo é um dos sintomas. A gente vai fazer um aconselhamento. Há muitos jovens com pensamentos suicidas. Hoje está virando uma coisa que parece ser comum. Muitas dizem assim: eu não tenho coragem, mas eu já pensei várias vezes. E nós estamos numa cidade que, em nome de Jesus, isso vai mudar, mas nós temos um índice alto de suicídio. A gente não presta tanta atenção nisso, mas tem. A rede social hoje
ajuda nesse isolamento? Isso ajuda também a causar um pouco da depressão? Um dos sintomas da depressão também tem a ver com a timidez, né? É aquela timidez paralisante. Isso também é um dos sintomas. Aliás, assim, a depressão ela tem tantos sintomas que é difícil até enumerar todos eles. Então, porque eu sou uma pessoa tímida, automaticamente eu sou depressiva? Não. Às vezes é sua característica, faz parte da sua personalidade. As redes sociais, eu acredito que, na minha percepção, né? Acredito que as redes sociais, ela te distancia, sim, das pessoas, dificulta você criar novos relacionamentos. Por outro lado, uma pessoa que esteja num estado profundo, de depressão profunda, nem nas redes sociais ela vai comparecer. Além de ter vários tipos de depressão, tem vários graus de depressão. Porque hoje a gente está vendo um período, você liga a televisão, morreram tantos. Uma coisa assim, massacrante. Como é que fica a mente de uma pessoa que tem depressão e só escuta coisa ruim? Isso é como alimentar um câncer, né? Como alguém que está tentando uma dieta para poder melhorar fisicamente, melhorar o exame de sangue dela, e ela vai comendo aquilo que não era para comer, e quando ela vai fazer o exame de sangue, vai aparecer ali o resultado do que ela fez. O que a gente ouve, o que a gente vê, e até o que a gente fala, acaba por alimentar a nossa alma. Tanto para o lado bom, para me tornar mais saudável, quanto também para me prejudicar, me tornar mais enfermo. É possível que seja uma coisa genética que está vindo na família? O pai tinha depressão, a mãe tinha depressão? É possível, mas às vezes, assim, isso não é tudo. Minha mãe é diabética. Eu não tenho diabetes. Eu posso me tornar diabética, como se eu tivesse na minha mão uma arma. Eu aperto o gatilho se eu quiser. Eu sei tudo o que eu posso fazer que vai desenvolver a diabetes e em mim muito mais fácil porque eu tenho fator genético. Então é uma escolha minha, né? O que a gente estava falando do chega. Né? Então é uma escolha. No meu caso, quando eu percebi a depressão, e isso é fator genético na minha família, o gatilho foi um voo, né? A gente estava comentando aqui, e nesse voo, eu lembro que foi um voo com uma tempestade horrível, o avião sacudia sem parar, e antes da gente entrar no avião, meu filho estava pequenininho ainda, o primogênito, e eu lembro da gente ir chegando perto do aeroporto e ele falando assim: papai, mamãe, sabe o que eu sonhei hoje? Eu já estava mal, né, com a situação, já estava apreensiva, e ele falou: sabe o que eu sonhei hoje? Que bem o avião caía. E caía, explodia tudo e não sei o quê. Aí pronto, eu já fui para dentro do avião já mal. Chovendo muito, 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 raio, aqueles negócios, mas você dentro do avião, isso parece que toma uma proporção gigantesca. Né? E eu lembro que quando eu passei o voo inteiro orando em línguas, porque a oração só em português parecia que não bastava, então eu fiquei o tempo inteiro orando em línguas, e eu olhava para a série do meu lado e falava para ele: tu tá orando? Tu tá orando? Tipo, se tu não estiver orando eu vou te jogar aqui de cima. E aí, quando pousamos finalmente, eu lembro que a sensação que eu fiquei foi como se eu tivesse passado assim por um fio de navalha de morrer. Ali foi o gatilho. Então existe a questão genética, mas existe a questão de apertar o gatilho ou não. O povo hoje liga a televisão já querendo saber quem morreu. E a gente tinha que ligar a televisão pensando em vida, pensando em coisas boas. E isso tudo tem sido coisas que têm sido colocadas dentro da gente que tem ajudado a aumentar o índice de depressão. Então é hora de você levantar a cabeça, procurar coisas boas e sair desse lugar aí onde você tá, que Deus é contigo. Qual a diferença? Como entender se eu tô com depressão ou tô com tristeza? Tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas a tristeza dentro do quadro depressivo, a pessoa tá triste, mas ela não tem motivo para aquela tristeza. Você conversa com ela, ela não sabe explicar. Eu me lembro que nós fizemos uma viagem de férias e nós estávamos em um lugar maravilhoso, e eu lembro que as fotos, a Célio tirou as fotos da gente durante o dia e depois à noite ele me mostrava as fotos e falava assim: olha você nas fotos. Eu não expressava, não tinha sorriso, não tinha nada. Aí ele dizia: por que você tá assim? E eu dizia: eu não sei, eu tô num lugar maravilhoso, tá tudo bem, você tá bem, eu tô bem, meu filho tá bem, a igreja tá bem, tá todo mundo feliz, meus pais estão bem. Não tem motivo. Agora, a tristeza fora da depressão
ela tem uma razão. Não, perdi um parente. E é normal que você se sinta triste, você vai elaborar esse luto ali por algum tempo e depois vai passar. Agora, a tristeza na depressão, no quadro de depressão, ela é uma tristeza constante e aparentemente sem motivo. Nas pesquisas, as mulheres têm muito mais depressão do que os homens. Você podia tentar me explicar? Agora que você está casado, acho que é mais fácil entender. Né? Ou mesmo aqueles solteiros que lidam com várias mulheres dentro de casa, a mãe, a irmã, a tia, a prima, enfim. Eu lembro que em casa, algumas vezes, eu cheguei a escrever na geladeira. Escrevia lá, ó, hoje tô de TPM, ninguém me incomoda. Então os meninos já passavam assim na mesa e falavam assim, ih, pai, ó. A oscilação hormonal, ela é uma questão que atrapalha demais as mulheres. A incidência de depressão nas mulheres é muito maior por causa da questão hormonal. Obrigado, Deus, que eu nasci homem, porque... Mas isso não impede, pastor, de homens ter depressão também. Com certeza. Né? Porque a gente sabe que o hormônio feminino e masculino, ele tá nos dois gêneros, né? Ele tá tanto no homem quanto na mulher. Eu me lembro da minha médica falar assim pra mim, vamos ver como é que tá a testosterona. Eu falei, quê? Testosterona? Ela falou, vamos olhar, porque de repente o desequilíbrio faz você ter esse quadro depressivo. E aí ela ainda brincou comigo dizendo assim, já reparou os casais? Que normalmente a gente olha e diz assim, o marido é tão simpático, mas a mulher é muito antipática. Mas por quê? Porque pegou a mulher naquele dia que ela tá com aquelas oscilações dela. Aí vai o recado para as mulheres, né? Manter essa situação hormonal em dia ajuda muito. A gente, graças a Deus, somos rodeados de pessoas que a gente pode se abrir, pode falar. Agora, tem gente que não tem nada disso. Se você fosse dar uma palavra para essa pessoa, pra gente fechar esse bloco, o que você diria? Primeira coisa, o médico dos médicos não se limita a um espaço físico. Se você pensa em um especialista top e você imaginar, eu nunca vou ter acesso a essa pessoa, então eu estou condenada a morrer com essa doença, você está muito enganada. Ele é o médico dos médicos. Um médico, quando fica doente, procura ele. Se você está passando por esse momento, se você clamar a Deus no seu quarto, aonde você estiver, ou agora mesmo quando você está assistindo esse programa, se ajoelhar e dizer, Deus, olha para dentro de mim e vê como eu estou. O Senhor pode me resgatar, o Senhor pode me tirar desse lugar de depressão, dessa caverna como Elias entrou. Ah, se eu não for na igreja eu não vou encontrar Jesus. Não, você pode encontrar Jesus aí onde você está. Se você clamar a Ele de todo o teu coração, você vai encontrar. Glória a Deus. Quando Elias estava na caverna, Deus falou para ele, Elias, o que fazes aí? Tem hora que a gente acha que ninguém vê a gente, ninguém sabe o que a gente está passando, mas Deus sabe. E Ele hoje está te perguntando, o que você está fazendo aí? Sai daí. Deus está te vendo, Ele está contigo. Nós temos um quadro aqui, Quero Saber, e algumas pessoas têm algumas perguntas para fazer. Você poderia responder para a gente? Claro, com prazer. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu gostaria que vocês dessem um conselho para o jovem que tem problema com ansiedade ou com depressão e tem dificuldade de procurar um profissional na área e ainda tem esse preconceito. É somente isso, um abraço, fiquem com Deus, shalom. Oi, Jéssica. Então, respondendo a sua pergunta sobre procurar um profissional da área, né, da psicologia ou da psiquiatria para poder tratar a ansiedade, a depressão, tenha um acompanhamento espiritual e tenha, sim, um acompanhamento de um profissional da área. Mas cuidado com os profissionais que se procura, né? Porque eu citei isso aqui durante a entrevista, nós temos profissionais dessa área que fazem uso de algumas terapias que são totalmente contrárias à nossa fé, como regressão, hipnose e outras coisas, né? Minha dica procure um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra que seja cristão, uma pessoa idônea, uma pessoa que de repente seja recomendada por outra, porque assim você vai com mais segurança, mas se cuide. Graça e paz, meu nome é Rayane Oliveira, sou da Segunda Igreja Batista aqui em Duque de Caxias. Existe depressão de ordem espiritual e a física. Como distinguir as duas? Oi, Rayane, então, vou tentar aqui responder a sua pergunta, né? Eu não acredito que exista depressão no espírito,
né? Eu acredito que a depressão ela é na alma. O que acontece no espírito, eu acho que tem mais a ver com a opressão, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E a depressão, sim, ela tem a ver com a alma. É fácil distinguir quando a gente lê a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa palavra, ela consegue separar alma e espírito. Então, à medida que a gente vai se relacionando com Deus e à medida que a gente vai se aprofundando no relacionamento com o Espírito Santo, ele vai mostrando pra gente, isso aqui é espiritual, isso aqui é almático, né? Mesmo no discipulado, mesmo no acompanhamento com o seu pastor, com a sua liderança, eles vão dizer pra você, olha, isso aqui é uma característica espiritual, isso aqui é uma situação emocional e precisa ser tratado por um profissional. Oi, boa noite, eu sou a Daniela e eu gostaria de saber qual conselho que a Bíblia nos deixa para lidar com essas dificuldades, qual conselho que a Bíblia nos dá para vencer essa limitação. Obrigada! Oi, Daniela, minha xará. Então, a gente tem esse receio, né, de se expor, de se abrir, mas esse é um dos caminhos que a Bíblia nos mostra para que a gente seja curado. Então, a Bíblia diz, olha, confessa as vossas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, abrir o coração para uma pessoa cristã, uma pessoa que possa orar com você, uma pessoa confiável, ter confiança para se abrir com uma pessoa é muito importante. Os relacionamentos são extremamente importantes e terapêuticos. Por isso que Deus coloca a gente para viver em comunhão, em unidade. Olá, pastora, tudo bem? Diante de um quadro diagnosticado, né, com depressão, como o cristão deve lidar com a depressão? Taninha, minha filha querida. Então, a primeira coisa é ter uma Taninha na vida. Acho que é muito importante, Tânia, a gente ter essa noção de que nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Tem cristão que acho que dá uma pulada nesse meio, né? Então ele vai do espírito para o corpo, do corpo para o espírito, e ele esquece que tem uma alma. É muito importante que a gente busque ajuda profissional se a gente percebe que a minha busca em Deus não está sendo suficiente para que eu mude de atitude, para que haja uma transformação, para que tenha uma diferença no meu cotidiano, na minha rotina. Então, assim, a minha rotina de disciplina cristã continua a mesma. Eu continuo orando, lendo Bíblia, buscando a Deus, indo na célula, assistindo aos cultos, participando de tudo normalmente, mas continuo tendo sintomas de depressão ainda muito forte. Esse é o momento da gente estar buscando a ajuda profissional. Queria te agradecer, dizer que eu amo demais você, seu esposo, sua família. Pequeno demais. O que eu queria dizer eu gosto muito de um filme chamado Treinando para a Vida. E ele sempre perguntava pro rapaz qual era o nosso maior medo. E no final do filme ele diz, nosso maior medo é de brilhar. Porque à medida que nós brilhamos, nós liberamos outras pessoas para brilhar. Eu amo quando você faz aqueles projetos incríveis, que a gente corre todo mundo para cada lado, e quando a gente vê tudo pronto, você nos dá a chance de crescer. Obrigado e volte sempre. Esse programa precisa muito ouvir o que você tem para dizer. Eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar, né? E a gente sabe que numa pregação, num culto de domingo, isso aqui seria impossível. Então eu agradeço muito a Deus pela sua vida e por essa oportunidade. Não saia daí. Estamos mais um bloco. Temos uma palavra tremenda no final. Fica aí com a gente já volta já. E aí, galera, estamos de volta com um quadro novo no nosso programa Cinemando Strong. Tô aqui com meus amigos, pessoas tremendas. Tá aqui Alexandre, sorrindo, Natan, Gabriel. Logicamente, Gabriel é casado, os outros dois são solteiros. Mandem os currículos para nós. Você vai ter direito ao ingresso de cinema grátis. E agora, sem enrolação, vamos para nossa primeira pergunta. Começando o nosso quadro. Vocês acham que é errado um adolescente assistir um filme com censura de 18 anos? Eu acho que é errado sim, mas a coisa que é errada vai despertar de curiosidade do adolescente. E o pé é errado, mas não vai ter como evitar isso, acho que é natural deles. Eu acredito que essa pergunta ela acaba sendo um pouquinho mais complexa do que a gente imagina, porque o que a gente pode considerar como um filme que está acima da idade dele? Por exemplo, um filme acima de 18 anos.
algumas coisas que a gente pode considerar. Às vezes essa cena que faz com que essa classificação fique para de cima de 18 anos, é só por causa da questão do sangue, por exemplo? Porque se a gente usar como exemplo filmes como os da Marvel, você não vê cenas com sangue. Numa cena onde se corta o braço, se tem uma cena de luta, você não vê sangue. Justamente para que o filme ele tenha essa classificação livre. Se tivesse o sangue como o filme do Wolverine, por exemplo, do velho Logan, é um filme que já ficou com classificação para adulto. Claro, ali tem um palavrão ou outro, porém o que mais destacou para que ele ficasse um filme com uma classificação para cima de 18 anos era justamente por causa da cena de violência. Então, nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte: com quem essa criança está vendo o filme? Será que ele já tem compreensão daquilo que ele está assistindo? Será que ele tem permissão por parte dos pais para assistir o filme A Paixão de Cristo? Ele tinha uma classificação para 14 anos. Eu acredito que, dependendo daquilo que você ensina para o seu filho, uma criança de 12 anos já pode assistir A Paixão de Cristo. Trilha sonora. Afinal de contas, o que é uma trilha sonora? E uma trilha sonora pode salvar um filme ruim? Com toda certeza. Falando de filme também, eu assisto um desenho que é o Tom e Jerry, todos os dias, exclusivamente por causa da trilha sonora. O desenho em si não tem efeito nenhum sozinho. Eu já assisti um vídeo só o gatinho correndo, bebendo leite, nada a ver. Mas quando bota a trilha sonora, a forma que ele corre, a forma que ele passa em cima do piano, me dá essa sensação e até esse frisson de querer assistir a pancada, porque não tem voz, não tem falha, a gente fica ali 1 hora preso, exclusivamente por causa da trilha sonora. Cada nota musical mexe em áreas, emoções e sentidos, né? Nosso sentimento. Então, acredito 100% que a trilha sonora ela é uma chave mestra na área cinematográfica aí para poder atrair a nossa atenção por tanto tempo. E eu acho também que a música do filme ela faz toda a diferença porque ela consegue transportar o espectador para qual emoção que o personagem está vivendo. Se é medo, a música ela já vai ficar com aquele clima tenso. Se é alegria, a música já vai transportar o espectador também para aquele clima mais alegre. Então acho que a música é extremamente fundamental para fazer com que quem está assistindo o filme consiga também se familiarizar com aquilo que ele está assistindo, né? E com a emoção do personagem. Como o Alexandre falou, prende a gente. Tu vê lá, é um filme de suspense, toca aquela música, tu fica vidrado ali na tela assim, eu falei, cara, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Dá toda a diferença, dá uma vida no cinema. Agora, já que dá vida, queria perguntar para vocês, qual foi a trilha sonora que marcou vocês? Vamos lembrar aqui, e até hoje quando você escuta, fica arrepiado. Cara, eu tenho algumas, mas uma que me chama muita atenção, assim, tem muito vivo na minha memória, é do filme Indiana Jones, cara. Daquela música mais ainda, cara. Pra mim, mas na atualidade, né, é o Como Treinar Seu Dragão. A trilha sonora daquela animação, me arrepia todo. Vocês vão rir, né? Mas uma trilha que mexeu comigo, assim, literalmente foi a trilha na hora que tem a guerra do filme dos 300. Aquilo ficou vivo, sabe quando o filme terminou, aquilo ficou pá, pá, aquela batida, não sei se aquele tambor ficou ressoando, aquilo respira guerra, é onde me transportou pra dentro daquela sangueira toda. Eu não mato nem um cachorro com uma paulada, um exemplo, mas eu me senti um guerreiro quando aquilo soou dentro de mim e fez muito sentido pra mim. Eu ia falar a trilha que me marcou, mas não vou falar porque... Tem que falar, eu acho que tem que falar. Rock Balboa. É o clássico. Rock Balboa. Super-heróis estão prejudicando ou não a arte no cinema? Eles prejudicaram a bilheteria de outros gêneros, de filmes como dramas, comédias, romances. Vocês acham que os filmes de heróis agora tomaram as bilheterias e os outros filmes estão começando a perder um pouco de espaço por causa dos heróis? Já que eu sou nerd nessa área assim, de super-heróis, eu acho que sim, muita gente está indo só para dar atualidade, né, dos super-heróis agora, que está fazendo fama, que está crescendo no cinema. Acho que muita gente, a maioria, não sai de casa para assistir um filme de drama no cinema, entendeu? Eu tenho uma teoria um pouquinho diferente da sua. Assim, eu tenho 40 anos agora e eu vou falar um pouco daquilo que eu vivi em relação aos quadrinhos, por exemplo. A gente viu até uma comoção de alguns diretores, atores, reclamando dessa sequência de filmes de herói. Um deles chegou a usar uma palavra muito forte, na minha opinião, de que eles estavam vivendo a ditadura dos filmes de herói, no qual eu discordo. Eu entendo que a preocupação dessas pessoas é no seguinte: o nível de atuação em um filme de super-herói
não requer o mesmo tipo de atuação para um filme de drama, por exemplo. É muito mais pesado, onde se prioriza muito mais a interpretação do ator. Num filme de ação em si tem muito CGI, aqueles efeitos especiais, mal às vezes aparece o rosto do ator. Então o nível de interpretação, teoricamente, é um pouquinho mais fácil, teoricamente, né? Só que acontece, uma coisa que a gente tem que ressaltar é o seguinte: no meu caso, que tenho 40 anos, eu cresci, cara, lendo gibi. Eu cresci vendo histórias de personagens como X-Men, como Homem-Aranha, e isso sempre me encantou. Quando a gente chegou nesse período do cinema, onde a tecnologia consegue nos possibilitar de ver aquelas histórias que a gente pirava quando criança e ver com efeitos tão realistas, é claro que isso faz com que todos nós, da minha geração, a gente queira assistir esse filme. Não que eu acho que ele é mais importante ou melhor do que um filme de drama, mas pra mim, que cresceu vendo gibis de super-heróis, cara, ver toda essa história no cinema é muito prazeroso. Minha opinião minha, né? Eu não sou nerd como ele. Tem hora que eu misturo os Marvel todinho. E, por exemplo, eu acho que depende de cada gênero do seu público. É uma opinião minha. Lógico. Toma uma proporção muito grande das pessoas dormirem pra assistir X-Men, que não faria por um filme de dramas, com certeza. Já vi um filme chamado O Palhaço, do Selton Mello, dormir no meio do cinema, assim. Mas eu não deixo de assistir independente do gênero, entende o que eu tô tentando explicar? Eu não acredito que uma coisa atrapalhe a outra, essa é uma opinião minha, por conta do seu público. Vai ter o público do drama, o público da comédia, o público do filme que ele é mais cult, que a gente chama, que quase ninguém assiste. Eu me amarro em desenho animado, então eu já fui ver Manda-Chuva no cinema, já vi Enrolados, e fui me divertir e rir. Então eu acredito que essa pergunta, pra mim, né? Se atrapalha, eu acho que não. Acho que depende do gênero e do público. Tem um público específico para cada área, e aí eles vão se ajeitando, puxando a sardinha pros dois, para ninguém ficar triste. Tem uma proporção muito grande. A Marvel ela tá imbatível, né? Nesse mundo hoje tecnológico. Eu achei legal que aconteceu uma coisa aqui. A gente tem um choque de gerações. Quantos anos você tem? 24. 40. 36, tô quase chegando no Então, é legal essa linguagem, porque cada um olha por uma ótica diferente. Porque cada um viveu uma história diferente. Isso é muito bacana. Diante do debate sobre racismo, a gente tem visto muita coisa, muitos protestos. Vocês acham que o cinema ajuda a combater o racismo ou o cinema atrapalha com esses filmes todos que tem feito? Eu acho que toda forma de arte ela é uma resposta, né? Uma vez eu estava pensando sobre novela. Não tem a ver com cinema, mas é para dizer isso. Por que as pessoas são vidradas em novela? E é uma parada que Deus falou comigo mesmo, é porque elas lá dentro se veem. Então, se tem alguém traindo, vê a sua história lá dentro. Se tem alguém roubando, ela se vê dentro. Então, a arte, ela é uma resposta, seja ela de qual forma for. E eu acredito que ela acaba assim, fomentando isso. Agora na Netflix, esses últimos 15 dias, já saíram 3, 4 filmes falando exclusivamente sobre racismo. E aí tem cada um sua linha de raciocínio. Na Guerra do Vietnã, tem o preconceito do negro com o negro, que a gente também não discute muito sobre isso, mas isso vai dar um debate. Mas é a pergunta que, na verdade, não sei se é bom ou ruim, mas os especialistas aqui vão nos auxiliar nisso. É igual um filme que eu já vi há muito tempo, é Duelo de Titãs. Esse filme é um filme excelente, porque um professor negro, um treinador negro, né, que vai treinar futebol americano numa escola só de brancos, para fazer aquela união de negros e brancos, deve ser uma tarefa muito difícil. E esse filme relata como eles se uniram, como formaram uma equipe. Então, para mim, ajuda muito. A gente pode dizer que é fundamental a arte nesse papel. Porque a arte ela tem o poder de conscientizar. Ainda que, à primeira vista, algumas pessoas possam torcer o nariz, esse filme acaba causando reflexão para todos. Por exemplo, eu acho que, através de um filme, possibilita que pessoas que, de repente, nunca estariam diante de uma situação como aquela, elas consigam ver e até mesmo se sensibilizar. Por exemplo, uma cidade onde a maior parte das pessoas são brancas. E dentre essas pessoas, muitos racistas. Essas pessoas, às vezes, elas só vão conviver com aquele tipo de gente, pessoas iguais a elas, que pensam iguais a elas. E, de repente, diante de um filme, elas podem sentir empatia por aquele personagem, por ver o que ele está passando.
É claro que isso que eu tô falando aqui, de repente, pode ser até uma utopia. De repente, isso poderia acontecer até mais. Mas eu acho que o filme, ele tem sim, a arte tem sim esse poder de causar reflexão. Vocês lembram, poderiam recomendar algum filme que fale sobre esse assunto, que seja muito bom? Eu vi um chamado Olhos que Condenam. 5 amigos negros passam num bar que, na verdade, era um lugar que não era aquela frase que a gente ouve, no lugar errado, na hora errada. Não vou dar o spoiler pra vocês. É muito legal. E o nome é Olhos que Condenam. E é bem isso. Foram condenados pelo olhar, sem ter uma justificativa, sem ter uma prova. E assiste que vocês vão gostar. Eu tenho até dois filmes. Que é esse, do Vale dos Titãs, e outro chamado Quase Deuses. É um filme de um médico que entrou no hospital como um faxineiro. Só que um médico lá top viu o potencial que ele tinha. E além do mais, ele foi, acho que, o primeiro médico negro a ter um quadro na parede e a ser reconhecido na história. Esse filme é top. Quase Deuses. Um filme que vem à minha memória é um filme antigo, né? É um filme de 2000, segundo a produção que nos passou, que é o filme Homens de Honra, onde conta a história de um soldado negro na Marinha, né? Eu posso cometer algumas falhas aqui, porque esse filme tem bastante tempo que eu assisti e é um filme antigo. Mas ele conta de um homem negro que tenta provar o seu valor dentro ali da Marinha, e ele sofre muito por ser negro. E uma coisa que a gente pode trazer de crítica até para os dias de hoje é que ainda assim, infelizmente, ainda hoje continua acontecendo aquilo que aconteceu com ele. Por quê? Porque pelo fato dele ser negro, ele tinha que sempre fazer o dobro para ele conquistar o espaço. Eu, se fosse dizer um filme que me marcou muito, seria um filme chamado Invictus, que conta a história do Nelson Mandela. Muito bom, Tom. Eu gostei do filme porque ele combate o racismo, mas ele faz uma coisa, ele tenta trazer a igualdade. E a gente tem que criar que todo mundo é igual diante dos olhos de Deus. Brancos, negros, japoneses, chineses, índios. E a gente tem que criar essa sociedade. Tem outra coisa, qual os 3 melhores filmes que vocês já assistiram na vida? Vamos começar com o Natan. Eu sou fã de animação e de herói. Então, pra mim, o primeiro vai ser Como Treinar Seu Dragão, Os Vingadores, né? Guerra Infinita. E o último é o A Cabana. 3 filmes que mais marcaram a minha vida são até bem diferentes entre eles, né? São Terminador do Futuro 2, Vanilla Sky e Patch Adams, O Amor é Contagioso. Eu realmente acredito que o filme ele precisa passar pra gente uma experiência. Às vezes essa experiência é para reflexão, mas às vezes essa experiência também é para diversão. E o que me chamou muita atenção no filme Exterminador do Futuro? Por causa da mudança de cenário na questão da tecnologia, como os efeitos visuais foram implantados ali, aquilo mudou a história do cinema. Vanilla Sky é um filme que já provoca uma série de reflexões filosóficas sobre a vida, sobre as escolhas, e é um filme que para mim tem uma importância muito grande, embora não seja nem um filme tão conhecido. E o Patch Adams é um filme muito legal, que fala da questão de você se dedicar a ajudar o outro, de muitas vezes colocar até aquilo que é a sua vontade para depois, para poder ajudar o próximo. Então o meu vou ter que colar, sinto muito. Foi o que mais marcou a minha vida, foi acabar. Pela forma que Deus se manifesta, como a gente acredita. Isso ficou muito vivo pra mim. Deus não é um quadradinho, né? E aí, artisticamente falando, foi a coisa mais viva, colorida. É interessante viver o reino espiritual, como tratou o que é sabedoria. E depois que você lê o livro também, aí te amplia um pouco mais a visão. Um outro filme que eu vi, que todo mundo tá falando, que eu me emocionei bastante, foi O Milagre da Cela 7. O final me surpreendeu muito, vou contar pra você. Mentira. Foi top, e por último também um filme que eu vi, que alguns vão rir, foi Toy Story 4. Que eu vi no filme o tratamento de um discipulado. Porque o Woody tenta provar pro Garfinho que ele não é o que ele foi planejado no plano original, né? Ele precisa fazer um retorno aí, ele não é do lixo. É um filme bem legal pra você poder ver e se divertir, como o Gabriel disse. Então vamos inverter agora a pergunta. E o pior filme? Tem um monte. Pra mim, os 2 piores filmes que eu já vi, o do Netflix, eu vi um tal de Atlantique, que eu não sei explicar nada até agora. Não vejo, é ruim. E o Palhaço do Selton Mello, assim, pra mim não teve sentido em nada do que eu vi naquele dia, eu dormi. Bom, tem 2 na verdade.
O primeiro é um filme muito antigo e muito ruim, que era pra ser de terror. Eu acho que era pra ser. É Anticristo. Nossa, que filme horrível. O outro é O Exterminador, o último agora. Esse último. Nossa, não entendi nada da história ali. A cronologia foi toda errada, toda ao contrário. Então, pra mim foi horrível. Eu não vou saber te dizer um filme. Porque quando eu vejo um filme que eu não gosto, que eu acho ruim, o que de certa forma é até difícil, eu procuro sempre dar uma chance. E quando a gente anda na contramão da crítica, por exemplo, tem um filme que todo mundo gostou, todo mundo falou, o filme é o máximo. E você foi e falou, não achei nada disso. Tem algum filme assim? Tem, Senhor dos Anéis. Vão me matar, mas não vai bater todo dia. Mas não faz sentido. Você não precioso, o resto eu não sei mais. Pra mim foi esse Exterminador agora. E teve outro também que é o X-Men. Uma história totalmente retorcida, distorcida. Futuro, sei lá. Comigo aconteceu o contrário, né? Todo mundo dizendo que não gostou. E quando eu assisti, eu gostei. E até foi um exemplo, assim, até uma história um pouco mais recente, que foi com o filme do Batman contra o Superman. E aí eu vou entregar aqui, né? Você também não gostou. Vou entregar até um pouco aqui o nosso diretor, né? / cameraman, o Daniel, que quando ele viu algumas coisas do filme e tal, ele viu a crítica e falou, pô, tá todo mundo caiu matando no filme e tal. Só que mesmo assim eu quis assistir. E aí, diferente dele, de outros amigos e de uma grande maioria que não gostou do filme, eu gostei, eu curti a experiência. E aí foi engraçado porque a reação dele, de Daniel especificamente, eu falei, mas como assim? Você gostou? Tipo assim, pô, ninguém gostou, como você vai gostar? Mas eu gostei, e eu acabei indo um pouco na contramão do que a crítica dizia. E estamos em um período de pandemia, quarentena. Qual o filme que você recomendaria pra alguém ver? Anotei aqui os meus. Toque, é top. Fala sobre toques de pessoas distintas. Tem um outro filme chamado Mercenário. Fala de religião, crença, cultura, limite, violência doméstica. É um filme top também. E o último é um filme chamado Beats. O menino tem um trauma, né? E tem uma super proteção familiar. Não pode dar todo spoiler total. Eles saíram agora. Mas o final, a reviravolta que ele dá em cima tem até a ver com o tema que a gente falou hoje, dessa culpa do pós-traumático. Através da música ele conseguiu dar um 360 na vida dele. Foi muito legal. Beat, não deixe de assistir. Pra mim vai ser mais pra gênero, né? Gênero. Pra mim, é animação, né? Pra você curtir com a família, todo mundo ali reunido. Ação, né? Que é uma coisa muito maneira, muito legal. Comédia, só que comédia bem mais leve, né, do que algumas pesadas que existem. E de drama, né? Porque drama sempre tem aquela superação na tua vida, que você mesmo pode se identificar. Então o drama também tá numa lista maneira. Eu acho que a gente vive um momento hoje onde as pessoas estão muito confusas, estão muito nervosas, a polarização em relação a tudo está muito grande. Então de repente você começar a assistir coisas que de repente te façam refletir, te façam repensar algumas coisas. Um filme que é muito bacana para a gente poder compreender isso e ter essa reflexão é o Quarto de Guerra. Porque ele nos ajuda muito essa questão da gente entender que as nossas batalhas, elas não são vencidas com as nossas forças. E a gente está diante de uma situação exatamente assim. Porque tudo que está acontecendo aí a gente não pode fazer nada. Existem palavras que mexem com você. Existem mensagens que são para você. Nós não somos pessoas iguais. Como o Gabriel relatou, tem uma mensagem que pode mexer comigo, que pode, de repente, fazer efeito nenhum no Alexandre. Busque nessa quarentena crescer um pouco. Ver aquilo que realmente vai te tirar do lugar onde você está e vai te levar para um lugar melhor. Gabriel, obrigadão. Eu que agradeço, cara. Vamos fazer mais coisas juntos aí. Foi um prazer, de verdade, cara. E debater com pessoas diferentes, cara, me fez até... Eu tô aqui cheio de ideias para filme para assistir daqui a pouco. Nathan, obrigado. Tamo junto. Te amo muito. Xande, não adianta dizer que vai me abandonar, que não vai. Eu preciso ver muito filme de escravidão. Você não sabe. Mentira, é um prazer estar aqui com o senhor. Tamo junto aí. Obrigado por ter ficado até esse momento com a gente. Só que ainda tem uma palavra tremenda que vai tocar o teu coração. E também eu queria dizer, mande sua sugestão, diga que você está curtindo o nosso programa, que você está gostando. Você pode opinar, você pode pedir o assunto que você quer ouvir da gente. Nós vamos estar aqui e pode ter certeza que o Sextou vai fazer parte da tua vida. Um abraço, muito obrigado e fique com essa palavra agora.
Paz, galera, espero que vocês tenham gostado do programa. Eu queria deixar uma palavra para você que está em Provérbios 17, 22. Ela diz assim: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. A minha pergunta para você é se você já sorriu hoje, se você agradeceu a Deus pelo seu dia, ou se o seu dia foi de murmuração, questionamento, de dúvidas. O meu conselho para você é, como esse texto diz, se alegre. A Bíblia declara e afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. Com fé no dono do mundo, a gente acredita que a situação vai passar. E eu queria orar por você esse tempo, para que a alegria do Senhor invada a sua vida, a sua casa, o seu coração, e a gente possa sair pessoas muito melhores depois de tudo que a gente viu e assistiu hoje, e poder viver um tempo em vitória. Queria convidar você a fechar os seus olhos na sua casa. Pai, obrigado por esse tempo, e te pedimos que a alegria do Senhor nos fortaleça. Deus, toda a mensagem negativa, todos os sofismas do diabo contra a nossa vida, falamos, Jesus, da depressão na sua essência. Nós acreditamos num Deus que Ele domina os 3 níveis da nossa vida, que é o espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E eu peço que o Senhor venha tomar o governo da nossa vida esse tempo, em nome de Jesus, e nós acreditamos que ouviremos testemunhos de vidas transformadas, saradas e restauradas através de tudo que fizemos aqui esse tempo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.